Olá, nós estamos aqui para mais um vídeo de devocional bíblico aqui no canal Crescer Mais e eu quero desejar as boas-vindas para você. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e o recebe como Senhor e Salvador de suas vidas também recebe dele uma missão. E que missão será essa? A missão de anunciar o seu evangelho a outros povos, para que eles também creiam no Senhor Jesus e o recebam em sua vida. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Jesus vai dizer o seguinte: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, automaticamente, ao recebermos Jesus Cristo, ao decidirmos fazer parte do seu exército, nós recebemos essa missão, a missão de partilhar do seu amor, do seu testemunho, do que ele fez por nós e o que ele ainda vai fazer por nós. E será que nós temos de ter um preparo para começar a anunciar o Senhor Jesus para outras pessoas? A resposta é simples. Não, você pode começar por falar do que ele fez na sua vida. Falar do seu próprio testemunho, o que tem acontecido com você, os livramentos, as bênçãos, os aprendizados, as correções que o Senhor tem lhe dado, porque não existe nada melhor do que nós passarmos a nossa própria experiência para alguém. Eu tenho certeza que isso vai edificar a fé. E sim, com o tempo, você vai aprendendo mais, você vai tendo oportunidades para se aprimorar sobre a palavra de Deus. Aí você faça, você estuda, você realmente aproveite essa oportunidade, como foi falado no vídeo passado. Entretanto, nós não devemos nos limitar à espera da conclusão de algum estudo ou de algum certificado ou o que quer que seja. Nós precisamos já começar a anunciar o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo que vai trazer para nós uma clareza e também pôr em nós uma prioridade ao anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Isso está na carta de 1 Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 27, que diz assim: Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aleluias! Aqui a gente percebe um conselho do apóstolo Paulo para todos nós, de que nós não podemos nos descuidar quando pregamos o evangelho. Precisamos também estar pregando para nós todos os dias, estar sendo vestidos pelo Senhor através da sua palavra, limpos por Cristo através do teu sangue. Nós precisamos levar isso como prioridade na nossa vida. Nós não podemos simplesmente querer passar conhecimento aos outros, querer levar Jesus para os outros e esquecer de que eu preciso mantê-lo na minha vida. Eu preciso manter com ele um relacionamento sadio, um relacionamento em que eu me entrego e ele me usa. Essa é a verdadeira preocupação para todo aquele que quer missionar, que quer realmente levar a sério a missão que recebeu de Jesus Cristo em pregar a toda criatura. A única maneira de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida e pelo que Ele tem prometido a fazer por nós é cumprindo com a sua palavra, é levando à frente a missão que Jesus começou a fazer aqui na Terra. Então eu preciso sim partilhar do que Ele tem feito, partilhar do seu amor, partilhar da sua morte, da sua ressurreição, mas também preciso cumprir em mim a própria palavra do Mestre. O Evangelho de João também vai nos dizer algo lindo que eu já comentei aqui com vocês, Jesus falando que aquele que guarda os meus mandamentos é este o que me ama. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque à medida do tempo que nós vamos falando de Jesus, partilhando experiências, nós vamos ganhando confiança, não é verdade? Nós vamos tendo aquela segurança maior ao falar com outra pessoa, bem diferente do início, que a gente fica meio inseguro, com medo de falar coisas erradas, meio inseguro de não estar passando a mensagem clara, não estar deixando ali, na verdade,
claro, o intuito que a gente quer com aquela conversa, mas com o tempo a gente vai ganhando essa confiança, a gente vai tendo mais essa liberdade em se expressar, em partilhar coisas, a gente vai tendo discernimento, a gente vai ganhando maturidade, mas há que ter esse cuidado para não deixar a segurança, para não deixar essa maturidade me roubar a essência que é de ser um discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que o segue, o discípulo é aquele que guarda os mandamentos, é aquele que imita o que o mestre ensina. Então, antes de eu querer apenas ser um missionário, de eu propagar o evangelho de Cristo, eu preciso manter em mim o espírito de discípulo, o espírito de aprendiz. Eu acho tão lindo porque no texto que a gente leu aqui de 1 Coríntios, Paulo diz que ele esmurra o seu corpo. Em outras traduções diz que ele subjuga o seu corpo à escravidão. Ele está falando isso por causa do principal vilão em nós. O principal vilão é a nossa carne, é o nosso eu, as nossas vontades. Porque podemos chegar num limite de começarmos a confundir o que nós achamos com o que de fato Deus requer. E a gente tem de ter esse equilíbrio. Nós precisamos ter o domínio próprio, o discernimento para entender o que é que eu acho do que o que Deus realmente diz, o que a palavra do Senhor diz. Então Paulo, ele com certeza se viu em algumas situações como essa. Então ele alerta, né? Deixa esse alerta para todos nós de que primeiramente, nós precisamos o quê? Subjugar a nossa carne, as nossas vontades, o que achamos. Não é porque estamos tendo experiências, não é porque estamos ganhando almas para Jesus, que já não precisamos recorrer à nossa fonte, que é Cristo, que já não precisamos estudar, que já não precisamos deixar Ele continuar moldando. Paulo também vai nos dizer o seguinte: não que eu tenha alcançado a perfeição. Ele diz isso, não, eu não alcancei. Olha lá o apóstolo Paulo, né? Aquele que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto, aquele que foi cheio do Espírito Santo depois de 3 dias jejuando, se entregando, se humilhando a Cristo, viveu tantas experiências lindas com Deus, sim, experiências difíceis também de serem levadas, né, como ser humano, mas ele perseverou e ele diz isso. Então ele tinha essa consciência: eu preciso manter ligado com o Senhor Jesus Cristo, eu preciso mortificar todos os dias a minha carne e fazer viver o Espírito em mim, para que eu possa de fato ser uma boa testemunha do que Jesus tem feito, do que Jesus fará, para que as pessoas vejam em mim a obra sendo completa primeiramente, sendo trabalhado por Cristo, e não apenas querer que elas sejam transformadas, querer que elas sejam mudadas, mas eu preciso mostrar esse exemplo, eu preciso ser este exemplo. Por sabermos que Cristo nos perdoa de todo o nosso pecado, assim que a gente se arrepender e confessar, muitas das vezes a gente vai tomando pecados aos nossos olhos pequenos como que não são importantes de serem confessados. Então vai tendo aquele acúmulo, vai tendo aquela sujeirinha que vai se transformando em algo grande que depois começa a ser incomodado, e aí então começa a trazer um mau cheiro para todo o ambiente, não é verdade? Então assim também é a nossa vida, nós precisamos estar em constante limpeza, em constante confissão de pecado. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. Mas então o que fazer para que não sejamos reprovados no próprio evangelho que pregamos? A única maneira de vivermos constantemente aprovados a Deus é estarmos constantemente mortificando as nossas vontades, mortificando o nosso querer, os nossos desejos, a nossa carne. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, precisamos estar ligados, sendo um só com Jesus, mantendo acesa a chama desse amor, desse relacionamento, para que a gente não seja distraído, para que a gente não seja iludido pelas ofertas do mundo e nem tão pouco pelas ofertas da nossa própria natureza carnal. Porque nós sabemos sim que quando passamos pelas águas do batismo, a nossa velha natureza morreu, mas muitas das vezes ela tem ressuscitado dentro de cristãos, e não ressuscitado logo após o batismo, mas depois de alguns anos de caminhada. O cristão vai tomando aquela autossuficiência e então vai deixando de
recorrer a Cristo, de se consultar com Cristo, de falar com Cristo, de permitir que Cristo continue moldando nele o seu caráter, porque essa que já está feito, que já alcançou a perfeição, que já alcançou a santidade. Não, nós enquanto estivermos nesse mundo sempre vamos ter algo para aprender, sempre vamos ter algo para melhorar, sempre vamos ter algo para limpar, algo para tirar e jogar fora, sempre vamos ter algo novo para colocar em nós, porque nós estamos em constante construção. Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então ele diz isso: eu não alcancei, eu preciso continuar a corrida, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não alcancei, mas eu não vou desistir, eu vou esquecer do que passou, eu vou esquecer de quem eu fui. Paulo está falando exatamente isso: eu vou deixar para trás o que eu achei, o que eu fui ensinado, o que eu ensinei para as pessoas, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo havia sido ensinado pelo mestre Gamaliel, então ele acreditava estar fazendo certo quando perseguia os cristãos, quando prendia os cristãos, quando permitiu a morte de Estevão. Ele achava que estava defendendo a sua religião, estava defendendo as leis de Deus, e então ele percebe de que não era verdade. Então ele abre mão, ele diz isso: eu vou deixar para trás aquilo que me ensinaram, aquilo que eu aprendi, porque eu quero viver o que Cristo diz para mim viver. Eu quero seguir o exemplo dele, eu quero olhar o meu alvo. Quem é que tem sido o seu alvo? O seu alvo tem sido Jesus e o que ele ensina? Ou o seu alvo tem sido uma pessoa que você inspira? O teu alvo tem sido alguém que você deseja tanto ser? Será que o teu alvo tem sido bens materiais? O teu alvo tem sido reconhecimento, fama, glória? Nós devemos rever os nossos conceitos, porque de nada nos adiantará ganharmos o mundo todo e perder a nossa alma. Não deixe de falar de Jesus, não deixe de levar às pessoas uma palavra de esperança, né? Uma palavra de encorajamento, talvez até mesmo uma correção Deus permitirá você dar para alguém. Não deixe de fazer e cumprir a sua missão como um soldado do exército de Cristo, mas também não deixe de se cuidar, não deixe de treinar, não deixe de se alimentar, não deixe de fazer o seu exercício. Cuide de você, cuide da sua vida espiritual, porque o seu próprio testemunho de cuidado poderá atrair muitas pessoas para perto de Jesus Cristo. Amém? E é isso, chegamos ao fim de mais um devocional aqui no nosso canal, e eu peço a Deus para que neste momento possa te fazer lembrar e te fazer resgatar os cuidados que você tinha contigo antes, o tempo que você tinha para você antes, tanto para a sua saúde física, emocional, mental, como também para a sua vida espiritual. Não esqueça que você é a carta de Deus para o mundo, então cuide de você, cuide da sua vida, que Deus possa te ajudar a ter novamente o zelo pela sua vida, um cuidado por ti. Que Deus te abençoe muito. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, que isso nos ajuda muito. Também deixe o seu comentário e partilhe para as pessoas que Deus colocou já no seu coração, para que a mensagem de Deus seja propagada. Não se esqueça, hein? Seja um missionário, sim, mas também seja um discípulo. Que Deus te abençoe muito. Um abraço, Keila Márcio.